Olá, tudo bem? Meu nome é Poliana, sou nutricionista e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto muito comum que acontece com o paciente diabético: a glicemia alta ao acordar. É muito normal para o paciente diabético que dorme com uma glicemia a níveis normais, menores que 140, acordar com uma glicemia muitas vezes de 180, 190. E como isso acontece? Você sabe por que isso acontece? Mesmo tomando medicamento à noite antes de dormir, prescrito pelo médico, seja um Glifage, um Jardiance, um Azucon, um Diamicron, qualquer que seja o medicamento, muitas vezes ele ainda acorda com uma glicemia elevada. E isso acontece porque durante o nosso processo de descanso à noite, nós temos um hormônio que ele aumenta a nossa glicemia toda vez que ele abaixa. O paciente diabético ele tende a ter uma glicemia alta constantemente. Durante muitos anos ele foi aumentando essa resistência, ele foi criando essa resistência e acostumando o corpo dele a ter uma glicemia mais elevada. Então, quando ele começa a fazer uso de um medicamento, é normal o corpo buscar esse equilíbrio anterior, voltar às medidas anteriores. Então, se ele tinha uma glicemia constante de 180, 190, o corpo vai tentar manter essa glicemia, mesmo com o medicamento. E nesse processo de manter a sua glicemia alta, o que o seu corpo fez? Ele aprendeu a armazenar gordura. Por isso, o paciente diabético tem essa circunferência abdominal mais aumentada. E nesse processo, ele também acumula gordura no seu fígado. E essa gordurinha no fígado que é a responsável por você manter essa glicemia mais alta no período da manhã. E esse hormônio que o fígado produz, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela gordurinha e vai fazer um processo que a gente chama de neoglicogênese. O que é isso? Neo de novo, glico de glicose e gênese de criar, como na Bíblia, da criação. Então, o seu corpo vai criar novas glicoses a partir da gordura. Então, o seu corpo vai tentar manter a sua glicemia alta, mesmo com a medicação, porque ele se acostumou a ter uma glicemia alta. Aí você deve estar se perguntando, então não adianta nada eu tomar medicamento, não adianta nada eu seguir um cardápio prescrito por você, por exemplo? Adianta sim. Por quê? Porque assim como o seu corpo se acostumou com essa glicemia mais elevada, ele vai aprender a se acostumar novamente com uma glicemia mais baixa. Só que isso é tudo um processo, você precisa ter calma, ter paciência e disciplina para manter o uso da medicação, para iniciar um processo de atividade física e tirar essa gordura desse abdômen, para você manter a sua disciplina consumindo uma alimentação com menos carboidratos, com carboidratos mais integrais e assim fazer o seu corpo entender que é possível sim sobreviver com menos carboidrato. Ele se acostumou com mais e agora você vai ensinar ele a se acostumar com menos. Então, seguindo esse protocolo, tomando a sua medicação, fazendo a sua atividade física e seguindo o seu cardápio, é possível sim você voltar a ter uma glicemia em torno de 80, 90. Parece mentira, mas não, é possível sim. Só que você vai ter que ter paciência, calma e disciplina, porque o seu corpo está fazendo o que ele sabe fazer, que é te manter vivo, do jeitinho que você ofertou para ele. Então esse processo todos nós fazemos à noite. Se você tem diabetes ou não, o seu fígado vai produzir glicose à noite. Por quê? Porque o seu cérebro continua funcionando enquanto você dorme, o seu coração continua batendo, você continua respirando, o seu sangue continua circulando, todo o seu corpo se mantém funcionando. Então é normal o seu fígado fazer esse processo de pegar a gordura que tem ali e produzir glicose. Pessoas magras, saudáveis também têm um estoque menor, mas ele tem um pouco de gordura. Não é aquela gordura que vai aparecer no ultrassom, por exemplo, que vai te classificar como esteatose hepática, como gordura no fígado. Por quê? Porque você é uma pessoa magra e saudável, você tem os seus níveis sanguíneos normais, o seu triglicérides está controlado, o seu colesterol está normal e o seu corpo mantém um pequeno estoque que a gente chama de pool, que a literatura, né, a médica chama de pool, que fica guardado essa gordurinha lá para isso mesmo, para fazer a sua glicemia se manter constante durante o período que você está dormindo, o período que você não está alimentado, tá bom? Eu espero ter ajudado você a entender esse processo e gostaria de te convidar, se você é diabético, se você tem gordura no fígado, para estar participando do meu grupo de emagrecimento. Mais informações aqui na legenda. Um beijo!